Muito bem, muito bom dia novamente aos queridos amigos, meus prezados irmãos. Uma satisfação estar de volta ao convívio da Sala 57, especialmente podendo expor a palavra que faço sob o comando do Espírito Santo, que é o Deus conosco. Eu agradeço ao pastor Wagner o convite, aqui a condução do pastor Fernando Flores, e eu gostaria de convidar os meus amigos a uma brevíssima reflexão envolvendo um tema que tem tocado muito o meu coração, que é essa necessidade que temos de desenvolver, de percebermos a presença de Deus. Quando conversava com o pastor Wagner, eu disse a ele que aprecio muito quando ele nos despede, de modo geral, e às vezes individualmente, falando para alguns de nós, ele diz: tenha um grande dia na presença de Deus, às vezes na presença do Altíssimo. E isso, de certa forma, fortalece essa noção que nós precisamos ter de que permanentemente estamos na presença de Deus. Você pode observar que logo na primeira frase da lição desta semana, a lição ainda há pouco revisada pelo pastor Fernando Flores, a frase diz assim: como seu Deus, Criador e Redentor, o Senhor desejava estar com seu povo e habitar no meio dele. Ou seja, Deus, como um ser gregário, ele tem o maior interesse em estar permanentemente conosco. Hoje, nós sabemos, vivemos a dispensação do Espírito Santo, depois que Jesus regressou, não é, aos céus e desde 1844 está envolvido no processo, na primeira fase do juízo, que é a investigação, a fase da investigação. Quem está conosco representando o Pai e tendo uma função objetiva, né, de ser o promotor do processo de salvação, é o Espírito Santo, né, que é o grande, por assim dizer, o grande mote, a grande atenção, não é? A busca e a razão de ser da Sala 57. Metodologicamente, educar a nós todos a termos uma experiência forte com o Espírito Santo. Eu quero, então, sugerir aos meus amigos, na verdade, convidá-los para irmos juntos ao texto bíblico, no livro de Êxodo, ao capítulo 33. Êxodo 33. Nós vamos ao verso 15. Na versão que eu possuo aqui, ele diz assim, Êxodo 33, 15. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Há outras versões que colocam o apelo de Moisés no plural, né? Ele amplia para todo o povo, diz: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui ou deste lugar. Muito bem. Esse texto, analisando o seu contexto, essa fração, esse fragmento de texto bíblico, nos leva à seguinte consideração. As relações de Deus com o seu povo naqueles dias, nesse ambiente que o texto aqui é destacado, não eram boas. Deus estava muito triste com a experiência do povo, porque na primeira vez que Moisés sobe o Sinai para receber as tábuas dali, em determinado momento do seu relacionamento, Deus interrompe e manda ele descer, porque o povo estava imerso na idolatria. Foi a ocasião em que o irmão de
de Moisés a Arão, tomado sabe-se lá por que espírito, cedeu à vontade popular e envolveu-se naquele processo de construção de um bezerro de ouro, não é? E então as relações estavam muito ruins e Deus determinou então que parte daquele povo fosse punido. E há uma descrição no capítulo 32, a partir do verso 25, de 25 a 29, um momento lamentável, triste, em que Deus determina a Moisés, então, que aquele povo seja castigado, e cerca de 3.000 homens foram mortos pelos levitas, isso mostrando o extremo desagrado de Deus para com aquele pecado da idolatria. Vejam bem. E aí depois Moisés se ocupa em interceder pelo povo, e é o momento que, lá no verso 32, de Êxodo 32, quando Moisés, apelando a Deus, ele pede a Deus que perdoe o pecado, né, o pecado daquele povo, ou então que Deus riscasse o seu nome do, do livro da vida, do livro que Deus havia escrito. Vejam o amor, né, daquele líder, não a condescendência com o pecado, mas apelando a um dos atributos de Deus que nós conhecemos, né, como a misericórdia. Né? E nesse contexto, então, ele vem falando e Deus começa uma conversa e diz que o anjo, é interessante que ele começa lá nesse capítulo 33, dizendo que o anjo do Senhor, né, iria com ele, o meu anjo irá com vocês, mas é interessante que Deus diz assim, olha, esse povo que você tirou lá do Egito, é mais ou menos como assim, olha, estou tão desgostoso que esse não é o meu povo, mas esse teu povo que você tirou lá do Egito. É claro que é compreensível o estado, né, de tristeza de Deus com aquela prática. E Moisés, de alguma forma, conversando com o pai, aí ele chega até esse momento e diz assim, olha, Senhor, seja como for, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Eu entendo essa declaração, esse pedido de Moisés como o senso absoluto da presença de Deus. Este mesmo homem que, caminhando pelo deserto, tempo antes, foi interpelado, ele tinha cerca de 80 anos, foi interpelado por Deus ali na sarça ardente e recebeu a missão de conduzir o povo do Egito para Canaã. Né? Deveria ser feito em pouco tempo, infelizmente, pela condição de Israel, um povo de dura serviço, esse processo durou aí 40 anos. Né? 40 anos de escola para que o povo entendesse, e, infelizmente, daquela geração que saiu do Egito, você sabe, somente Josué e Caleb entraram, nem o próprio Moisés, né, que morreu ali no Monte Nebo, ele não teve a alegria de pisar Canaã, e depois a gente sabe, ressuscitado, hoje se encontra vivendo as delícias da glória no reino dos céus. Mas, nesse momento, este líder do povo de Israel evidencia a absoluta certeza e a sua convicção da necessidade da presença de Deus. O povo de Israel, irmãos, estava a caminho da terra prometida, mas Moisés sabia que nenhuma promessa, vitória ou bênção valia a pena sem a presença do Senhor. E a pergunta importante, a gente poderia chamar de a pergunta-chave para você e para mim nessa manhã, qual é o valor da presença de Deus para você e para mim? Antes disso, talvez eu devesse perguntar, você vive com o senso, com a percepção e, mais do que isso, da necessidade da presença de Deus na tua vida? Em tudo que você faz, nas suas atividades domésticas, no seu preparo
né, na busca pela sobrevivência, na sua ocupação profissional, você tem a noção da presença, da santa e luz presença de Deus? Na arte da guerra, a profissão que eu exerci por cerca de 40 anos, a gente aprende que um comandante ele pode intervir no combate por pelo menos de três formas. A primeira delas é pelo fogo. Então, as forças em presença, em algum momento ele entende que é preciso aumentar a sua capacidade de intervenção no combate. Ele determina a sua artilharia para que se mostre, para que desencadeie, né, uma quantidade maior de fogos. É uma forma que ele tem de intervir no combate, pelo fogo. Ele faz com que o inimigo se movimente, se mostre, né, e reduz o seu poder de combate. A segunda forma é pela manobra. É quando a manobra significa ele mexe com os meios que estão à sua disposição para gerar uma reação do inimigo, uma fuga, uma entrega ou mesmo decisivamente a ocupação do terreno que leva aquelas forças ao combate. E a terceira forma, perdão, é a que mais interessante de todas, é que é pela sua presença física. A história das guerras do mundo registra momentos interessantíssimos em que os comandantes como Patton, MacArthur, né, e no Brasil o general Osório, eram homens que, em campanha, entrando em combate, geralmente eles mudavam a sorte, os homens eram tomados de ânimo maior e, em consequência disso, obtinham a vitória. Então, da mesma forma, a gente entende que a presença de Deus e, sobretudo, o senso da presença de Deus na vida de cada um de nós é um indicativo de vitória. Mais do que indicativo, é a certeza da vitória. O texto que nós lemos, de Êxodo 33:15, ele não é o único que trata da presença divina na Bíblia. Eu poderia citar, por exemplo, o Salmo 23, no verso 4. E você tem aí o seu texto bíblico, você pode acompanhar comigo. Salmo 23, verso 4. Quando o pastor Davi, escrevendo a Deus, ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Que revelação, que declaração maravilhosa é essa, né? Quando o servo do Senhor tem a consciência que o fato de estar na presença de Deus não é empecilho para que nós estejamos longe da luta. Ainda esse fim de semana, conversando com o pastor Wagner, veio à memória aquele momento em que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, inaugura a fase cristã da igreja ali em Mateus 16, 18, e Jesus faz a declaração dizendo que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. O entendimento disso é, primeiro, que ele estaria presente. E pelo fato dele estar presente, isso não exime, não retira a igreja do campo de batalha. Ou seja, a igreja ela é alvo dos ataques, não é? Dos dados inflamados do inimigo de Deus. Mas, nesse sentido, apesar da luta, apesar das dificuldades, em que pesem sejam grandes os desafios, de modo algum a igreja deve desanimar, porque a vitória é certa, porque Cristo está no seio da sua igreja. A igreja é entendida como o corpo de Cristo, e Cristo é vitorioso em qualquer das batalhas em que ele venha participar. E aqui, o pequeno Davi, né, na condição de pastor, que ele entendia bem que ele era, antes de ser rei, foi um pastor de ovelhas, um homem que tinha prática no trato com esses animais, ele
evidencia que o senso da presença de Deus não elimina os vales na vida da gente, né? Mas transforma, né? Estabelece metodologicamente como nós vamos atravessar. E ao falar de metodologia, eu quero dizer que há um ensino, há um propósito de Deus em ensinar para nós o como, né, devemos atravessar esses momentos de dificuldades. Ele não está dizendo que não haverá vales, mas afirma: tu estás comigo. Ou seja, a convicção de que mesmo passando por aquela parte do terreno onde o inimigo está à espreita, esperando a oportunidade para tragar a sua presa, Deus está presente e isso é suficiente. O senso, queridos, da presença de Deus nos dá coragem, nos dá paz e, sobretudo, nos dá esperança. Mas eu quero explorar um outro aspecto com você. Ninguém, efetivamente, pode viver, ninguém pode ter o senso da presença de Deus se não tiver antes intimidade com Deus. Não é? Vejam que ali em Números, no capítulo 12, o verso 8, quando há uma sedição, há um levante, né, de Arão e Miriam contra o líder do povo de Deus, Moisés, e isso traz lições extraordinárias para nós, é que essa tendência que às vezes alguns de nós podemos ter de rebelião ou de posicionamento contrário a ponto de criar ambientes desfavoráveis aos nossos líderes. Vejam que ali em Números 12, 8, Deus dá uma declaração a respeito do relacionamento dele com Moisés. E ele diz assim: olha, Moisés é alguém com quem eu falo boca a boca. Ou seja, ele me vê na forma como eu sou. É muito interessante isso, né? A revelação de Deus e esse relacionamento especial que Moisés tinha com ele, a tal ponto, né, dessa intimidade, de algum momento, é um fato seguinte desse texto que nós estamos lendo, que estamos explorando, que é Êxodo 33:15, que é o texto base da reflexão de hoje, não é? Moisés roga a Deus, está lá no verso 18, rogo-te que me mostres a tua glória. Ou seja, a intimidade com Deus, uma intimidade respeitosa, uma intimidade que tinha padrão da criatura reconhecendo o seu Criador, né? Deus não era amiguinho, né, de Moisés, mas ele entendia quem era Deus, ele sabia quem era Deus, e por isso ele praticamente exigiu que Deus, né, continuasse com ele. Diz assim: olha, se for para que tu não estejas conosco, não nos faça sair daqui. Esse homem que tinha um relacionamento face a face com Deus, que ouvia a voz de Deus, né, que recebia do Senhor as orientações para si e para o povo, aquela cerca de 2 milhões de pessoas, 2 milhões de almas que ali estavam sendo conduzidas através do deserto. Agora, eu quero também explorar que a presença de Deus nos distingue no mundo. Este mundo que nós vivemos e que está carente de referenciais, se você, de um modo mais amplo, for olhar, for verificar, for analisar e estudar este mundo, você vai ver que nós somos uma geração, aliás, depois que o pecado entrou no mundo, os referenciais caíram vertiginosamente de padrão, né, pela aceitação, pela tendência do homem para o pecado. E, sobretudo, nesses tempos, nós que estamos aí, né, vivendo os momentos prévios, né, da manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, preparando um povo para encontrar-se com o seu Senhor. Mas, ainda assim, e também por isso, é absolutamente importante que nós sejamos um referencial de Cristo para este mundo. Então, lá em Êxodo, no verso seguinte,
Êxodo 33, verso 16, Moisés, de alguma forma, pergunta para Deus assim: Como? Como, pois, se saberá que acharemos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é por andares conosco? Ou seja, ele tinha uma preocupação enorme de que os outros povos, ao olharem para Israel, tivessem a viva convicção de que Deus estava presente, o Senhor estava presente. Aliás, é bom que se relembre aqui, durante o deslocamento daquele povo, durante o dia, a presença de Deus era materializada pela nuvem. Lembra disso? Aquela revelação lá, aqui no livro de Êxodo. O povo andava e, para evitar a inclemência do sol, a nuvem estava presente, estava ali para proteger, para promover sombra àquele povo. Era Cristo que estava dizendo: eu estou presente, eu estou contigo. Não é? À noite, porque o deserto, de uma forma curiosa e interessante, promove o frio, não é? Temperaturas muito baixas à noite. E para aquecer aquele povo, Deus se fazia presente por meio do fogo. Né? Então, era a manifestação clara e evidente, visível para o povo de Israel e as outras nações da presença de Deus. E agora Moisés pergunta para Deus assim: Como, pois, se saberá que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, este povo que tu tiraste lá do Egito, não é? Como é que as nações vão saber que nós seguimos na tua presença, que tu és o nosso Deus? Como seremos nós os teus representantes se tu não andares conosco? Então vejam que ele reconhece que é a presença de Deus que diferencia o povo de Deus, o seu povo, das demais nações. Não é o templo, irmãos. Às vezes é possível que algum adorador olhe para o estilo de construção do seu templo e fique embevecido com aquilo e diga assim: olha, quem neste lugar tem um templo, uma construção, né, como nós temos, da mesma forma que os discípulos, né, conversando com Jesus ali em Mateus 24, né, o sol sobre a cúpula do templo, eles olham para Jesus assim: vejam quem no mundo tem um templo maravilhoso como o nosso, embevecidos com aquilo, com obras das mãos humanas. Né? Às vezes, talvez, você fique embevecido, se sinta motivado a adorar a Deus pela música. É verdade, devemos fazer, mas de modo algum este instrumento de transformação, de nivelamento, perdão, de espiritualidade deveria ser mais importante do que o senso da presença de Deus, ou talvez a doutrina. Você vai dizer: olha, a doutrina que a nossa igreja defende é extraordinária, e realmente é, quando a sua igreja, a sua fé, caminha na direção da suprema vontade de Deus traduzida pela sua palavra. Isso é extraordinário, mas não pode substituir o senso da presença de Deus. Quando essa presença está conosco, as pessoas percebem algo diferente em você e em mim. Paz no meio do caos, paz no meio da tempestade. As pessoas veem graça diante da afronta e fé diante da incerteza. Eu quero também dizer a você, pelo poder do Espírito, que o senso da presença de Deus nos leva a um grau mais expressivo de santidade. Santidade. Por quê? Porque eu estou na presença do Altíssimo. E aí lá no Salmo 139, dos versos 7 a 12, especificamente eu vou citar aqui apenas o verso 7, quando o salmista diz assim: para onde me irei do teu espírito? Salmo 139, 7. Ou para onde fugirei da tua presença? Ou da tua face, como outras versões dizem.
Vejam bem, queridos, olha o que Davi está dizendo aqui para nós. Não existe lugar algum para onde você e eu possamos ir, possamos nos esconder, que estaremos ao abrigo da presença de Deus. Muito pelo contrário, o Senhor ali estará presente. Isso não deveria fazer você e eu refletirmos na qualidade dos nossos pensamentos, na qualidade dos nossos atos individuais, dos nossos atos isolados? O que acontece quando eu estou longe da visão do meu pastor, do meu líder espiritual, das pessoas que eu estou discipulando, longe da minha família? Para onde os meus olhos são dirigidos? Os meus pensamentos são levados para onde? O que eu faço com aquilo que está ao meu redor? Nós devemos nos lembrar que Deus está presente. E Ele conhece tudo. Ele conhece esse processo de transformação, né, e de preparo do nosso coração. Eu quero ainda citar nesse aspecto da busca da santidade o que o livro de Gênesis revela lá no capítulo 17, no verso 1. Acompanha aí. Gênesis 17, verso 1. Esse texto é conhecido pelos estudiosos, pelos nossos teólogos, como uma teofania, né? A manifestação de Deus diante de suas criaturas. Aqui, o alvo é Abrão, exatamente isso, Abrão, pai exaltado. Era este momento que Abrão teria o seu nome modificado para Abraão, pai de uma grande nação. Isso aconteceu cerca de 13 anos depois, ele tinha 99 anos, 13 anos depois de que ele foi pai de Ismael, né? O seu primeiro filho com a serva egípcia. E Deus, então, aparece a Abraão e diz assim, Gênesis 17, 1, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Que maravilha! Que coisa extraordinária! Deus está dizendo, nesse convite, nesse apelo, Deus está usando dois princípios fundamentais. Primeiro, andar na presença, ou seja, tenha o centro da minha presença. E segundo, seja perfeito. É claro, Deus não está falando com Abraão, estimulando-o a ser um homem de erro zero. Não é isso que vai livrar alguém da perdição eterna, o erro zero. Não. Mas Deus está dizendo assim, olha, seja um homem semelhante ao meu caráter. Deus está falando ali de moralidade. É disso que Deus está falando. Seja um homem que tenha o senso da minha presença em tudo, em qualquer momento, por onde quer que tu andes. É dessa maneira que você será um homem segundo a minha imagem e semelhança. Deus, quando me estimula a ser perfeito, andando na sua presença, Ele está, de alguma forma, apelando para que eu volte à condição edênica. Porque lá em Gênesis, nesse mesmo livro, capítulo 1, versos 26 e 27, quando Deus convida a divindade para participar do top da criação, que é o ser humano, foi o ser humano, né, criado por Deus, naquele momento Deus nos faz a imagem e a sua semelhança, e para ter o domínio sobre todas as coisas. E agora Deus está convidando esse homem para andar na sua presença e, em consequência, ser perfeito. Tenha a Abrão, a partir de agora, te chamarás Abraão, pai de muitas nações, pai de uma grande nação. Ande na minha presença e seja perfeito. Ele está, de alguma forma, dizendo que este senso contínuo da presença de Deus
nos leva a viver com reverência, com pureza e propósito. A sua vida, ela não passou à existência, você não veio à existência sem um propósito. Você não veio apenas para encher a terra, para povoar a terra. Você está aqui com um propósito, né? Andando na presença dele. Você terá muito claramente a revelação de qual é o propósito de Deus para a sua e para a minha vida. Quando Deus chama Abraão à aliança, que está sendo feita ali uma aliança, ele diz: anda na minha presença e ser perfeito, ou seja, viva diante de mim com integridade, com obediência e fé. São três princípios que nós deveríamos observar. A integridade, ou seja, como ser humano, como filho de Deus, eu sou íntegro no meu caráter. Eu sou obediente. Lembrando que não existe a obediência legítima, a obediência que Deus aprova, se não houver antes o senso da dependência. Dependência. De quem eu dependo? Como que todas as coisas da minha vida vão acontecer se eu não entender que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem de um único ser, que é Deus, que por amor absoluto entregou quem ele tinha de melhor por causa minha. Então, antes da obediência, a dependência. E isso associado à fé leva, porque eu não vejo Deus, eu não enxergo Deus, mas eu sinto que ele está presente. Você, quando ajoelha para orar, para ter o seu momento de comunhão com Deus, quando você abre a palavra, você precisa ter a absoluta convicção de que Deus está presente. Por isso, esse momento é singular e assim deveria ser por nós observado. Eu quero te dizer ainda que o senso da presença de Deus não é algo místico ou mítico, né? Venha do misticismo, ou seja, apenas um mito. Nada disso. Não é nada abstrato, mas é um chamado à vida de santidade, de inteireza e de constância na presença de Deus. Eu jamais deveria viver essa a perda da consciência de que eu estou na presença de Deus. Aliás, eu deveria dizer aos irmãos, e digo, assim, com muita franqueza, o temor do Senhor, ele decorre do senso da sua presença. Quando a mim me falta o temor do Senhor, é porque eu já perdi, e há um bom tempo, o senso da sua presença. Isso, na verdade, é lastimável, é lamentável, sobretudo quando nós que temos entendimento chegamos à conclusão de que nós não estamos vivendo a essência da presença de Deus. Porque Deus não é distante, ele está aqui agora, ele está em nós, conforme o Evangelho de João, no capítulo 14, verso 23, destaca. Nós seguimos na presença de Deus. Eu quero também chamar a sua atenção para o aspecto da manifestação plena da presença de Deus, que é destacado no próprio nome de Jesus. Quando, lá em Mateus, no capítulo 1, verso 23, ele diz para nós assim, Mateus 1, 23, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Que maravilha, né? O próprio nome de Jesus, Senhor Deus Emanuel, Deus permanentemente conosco. Sabe, quando a gente estuda a escatologia bíblica, os eventos finais, né, uma das doutrinas bíblicas aceitas pelos adventistas do sétimo dia,
A gente está na segunda fase daquele contexto, depois que a porta da graça se fecha, o período da tribulação. Muitos que acreditam, ou que tenham crença de que naquele momento o Espírito Santo, ao encolher a sua mão, porque ele não mais intercederá pelo processo de conversão do homem, o Espírito Santo cessa o trabalho de proteção do povo de Deus. De forma alguma. Como que subsistiria o povo de Deus neste mundo, né, com as pragas, a tribulação, o sistema de perseguição, não fora a presença de Deus? Veja que Jesus, de alguma forma, diz lá em Mateus, no capítulo 28, no verso 20, terminando a grande comissão, né? Jesus está ali expedindo as últimas ordens ao povo, especialmente aos discípulos, falando para eles, na chamada grande comissão, diz assim, olha, não tenham medo. Mateus 28, 20. Porque eis que estou convosco todos os dias. Então, até que Jesus apareça nos céus, não é? Vindo, né? Aquela nuvem escura que aparece lá no momento da sétima praga, a metade da mão do homem, a manifestação de Jesus vindo com seus anjos para buscar o seu povo, tudo isso acontecendo. Até ali o Espírito de Deus estará com o seu povo, para entregar este povo ao seu Senhor, que virá para buscar, virá em glória, né, em majestade e glória, para resgatar o seu povo. Ou seja, a presença de Deus conosco é constante, em que pese o nosso estado de agonia aguda, né, estado elevadíssimo de pressão, não é? Mas nunca deveríamos perder o senso da presença de Deus, porque está escrito que Jesus estaria conosco todos os dias. Lá em Colossenses, no capítulo 1, o verso 27, Colossenses 1, também está escrito que Cristo em vós é a esperança da glória. Paulo falando aos cristãos que viviam em Colosso, ele deixa claro, né, que na presença de Deus, Cristo estaria em nós, e essa é a manifestação da esperança de glória. E eu devo terminar abordando aqui Gênesis capítulo 28, o verso 16. Talvez nós pudéssemos explorar este texto como o base dessa nossa reflexão também, porque aqui há um aprendizado extraordinário. Naquela experiência em que Jacó sai das terras de seu pai e vai em busca, não é, para livrar-se da possível ira do seu irmão, não é, que de alguma forma intentava contra a sua vida. Jacó andando pelo deserto, lá em Gênesis 28, 16, depois do sonho, né, da escada que ele enxerga no sonho, os anjos subindo e o rosto do Senhor, né, no alto dessa escada. Os anjos subindo e descendo. E aí, quando ele desperta, ele diz assim: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Será que esta pode ser a sua e a minha experiência? Alguém andando 40, 50, 60 anos, vivendo de um modo formal como cristão, mas sem a noção da presença de Deus? Essa foi a experiência desse homem. Tinha passado pela experiência do engano do seu pai, gerou aquela crise familiar, um contencioso muito forte. E agora ele indo em direção a Padã Arã, para nesse lugar, a sua alma, o seu coração pesaroso, duvidando de que Deus estivesse cuidando dele. E aí, quando ele desperta do sonho, ele descobre
que, na verdade, o Senhor estava naquele lugar e ele não sabia. Essa experiência de Jacó, irmãos, é a evidência de que eu posso andar na presença de Deus sem perceber o próprio Deus perto de mim. Que tragédia quando isso acontece. Pois quantas oportunidades extraordinárias eu perco. Que essa não seja nem a sua, nem a minha experiência. Eu quero concluir apelando para você viver essa experiência com Deus. Moisés era um homem que não queria seguir sem a presença de Deus. Ele muito claramente disse isso. Se tu não fores conosco, não nos faça sair, não nos faça subir daqui. O senso da presença de Deus é mais do que uma emoção, é mais do que uma manifestação extrasensorial, né? Andar em transe para que as pessoas vejam que eu estou diante de Deus. Mas é uma certeza viva que nos acompanha de quem é Deus e de quem eu sou. Um indivíduo dependente da presença de Deus. O convite que eu quero fazer para você eu faço muito respeitosamente, em forma de perguntas, como está a tua percepção da presença de Deus? Você caminha como quem está com Ele? O mundo percebe que você, durante o dia, a nuvem do Senhor está diante de você. A iluminação à noite sobre você atesta, identifica que você é um servo e uma serva do Senhor? Hoje, Deus quer restaurar no seu e no meu coração o senso da sua presença. Se você tem caminhado distraído, distraída, se perdeu o foco espiritual ou deixou que as circunstâncias abafassem a voz de Deus em sua vida, o apelo que eu te faço, em nome de Jesus, invocando o Espírito de Deus, volte-se a Ele, voltemos a Ele. Ele não muda. Esse Deus que está diante de você, querendo receber a tua presença, a tua consciência, a percepção de que você sabe que está diante dele, é o mesmo Deus que falava face a face com seu servo Moisés. É o Deus que se revelou a Abraão dizendo: anda na minha presença e ser perfeito. A sua presença ainda é real, poderosa e acessível. Clame como Moisés: se tua presença não for comigo, não me deixe ir adiante. Eu quero orar com você, pedindo a Deus que revele para nós, que nos lembre constantemente que Ele quer estar conosco, que nós precisamos ter essa consciência de que nós estamos na presença de um grande Deus. Você pode orar comigo? Por favor. Pois não, pastor. Antes do irmão orar, nós poderíamos colocar uma música aqui para pensarmos nessa mensagem aí que o irmão acabou de fazer? Obviamente. Pastor Wagner vai colocar uma música aí para nós, enquanto a gente vai refletindo, e logo após o irmão encerra com uma oração. Perfeitamente. Então nós vamos ouvir a canção. Senhor, tu sabes bem, sondas o meu coração e me conheces. Eu sei que nada sou sem a tua proteção na minha vida. Lava minha
com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui, entrego minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Lava minha alma, cura-me, restaura, com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui, entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Eu sei que provações vou enfrentar e pelo deserto terei que passar. Abra os meus ouvidos, pois quero te escutar. Cumpre em mim, Senhor, o teu querer. Espírito Santo, estou aqui, entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Pode orar por Louvado, vontade, velho. louvado seja Deus. Oremos então, queridos. Senhor Deus, nosso Pai amado, Criador dos céus e da terra, te damos graças por teu amor que nos chama, que nos busca e que nos transforma. Ó querido Deus, dá-nos de uma forma cada vez mais clara o senso da tua presença na vida de cada um de nós. Que antes de sermos vistos pelas pessoas, pelos nossos irmãos, pelas pessoas com quem mantemos relacionamentos de todas as formas, o Senhor seja visto como o nosso Criador, o nosso mantenedor. E dessa forma, cumprindo a missão de Cristo com o auxílio do seu Espírito Santo,
possamos ser pequenos cristos para este mundo que está em trevas, prestes a sossobrar. E nós queremos, ó Deus, por meio da tua graça, andar na tua presença. Não permita que andemos sem considerar a tua augusta presença diante de nós, porque o nosso interesse é alcançarmos a perfeição, não segundo os padrões humanos, mas segundo a tua justa, santa e boa vontade. Queremos nos parecer contigo quanto ao caráter, e assim o nosso testemunho será firme, será correto, será objetivo e redundará em bênçãos para a humanidade até que venha Jesus Cristo. Se porventura, ó Deus, estivemos voluntariamente longe de ti, perdoa-nos. Perdoa, Senhor, as vezes que temos andado sem rumo e desconectados de ti. Muitas vezes ocupados com as nossas coisas, com aquilo que não enche o nosso coração da tua presença. Pois dá-nos, Senhor, uma mente sensível à tua voz e disposta ao arrependimento e à restituição da graça que somente Jesus Cristo pode fazer. Deus Espírito Santo, aceite a nossa entrega desta manhã. Aqui há milhares, centenas de pessoas que precisam, e por isso estão aqui te buscando na madrugada. Nós precisamos deste senso desenvolvido e a certeza da salvação em Cristo Jesus. Dá-nos uma porção triplicada do teu Espírito Santo, para que, em nome de Jesus, possamos fazer as tuas obras neste dia, nesta semana, neste mês, que agora começa, que hoje começa, neste ano, e por que não, durante toda a nossa existência, até que sejamos definitivamente salvos para o teu reino. É a bênção que nós te pedimos e fazemos esta prece em o nome santo do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E os meus irmãos comigo dizem amém, amém, graças a Deus. Amém. Missão cumprida. Próximo assunto. Irmão Hélio, muito obrigado por essa mensagem. O irmão tocou em um texto aí que é um texto muito caro ao meu coração, que é Êxodo 33:15. Esse pedido de Moisés pela presença de Deus, de maneira assim, sem abrir mão dessa presença. É um texto que há muito tempo eu penso nele, e é um tema assim da presença de Deus, é um tema de suma importância para nós. Essa percepção da presença, as implicações, como o irmão colocou aí, são muito profundas. A, a, as implicações dessa consciência, né, dessa percepção. Então eu quero louvar a Deus por essa mensagem, irmão Hélio, consciente, né, de que essa presença ela é percebida por nós mediante a atuação do Espírito Santo em nós, É né? verdade. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 3:17, depois de dizer que o Espírito nos fortalece no nosso homem interior, ele vai dizer, assim habite Cristo no coração pela fé. Então é o Espírito que nos faz perceber essa presença. E assim, eu tenho pensado, irmão Hélio, ultimamente, em como alguns temas vitais para nós, eu não sei dizer o porquê disso, mas a impressão que eu tenho, compartilho aqui com o irmão e com os irmãos na sala 57, é que alguns temas muito importantes, eles têm passado desapercebidos. Desapercebidos. Quantos sermões nós ouvimos sobre essa questão da presença de Deus, Uhum. né? Então, louvado seja Deus. Né? Amém. Louvado seja Deus. O senhor sabe, pastor, que para mim, este senso da presença de Deus é o que
tonifica o processo da santificação. Né? Nós sabemos doutrinariamente que, vencida a fase da justificação, que é pela fé, essa fase da santificação, que dura toda uma existência, segundo a revelação, né, da pena inspirada, ela não pode ser exercida de outra forma se não for na presença de Deus. Inclusive, quando é muito comum nos nossos cultos, a gente convida a Deus, Senhor, que tu estejas presente. Deus está presente. Deus está presente. Não é? Essa é uma forma, um modo retórico de dizer, de lembrar o povo que Deus está presente ali. Mas, na verdade, nós queremos entregar a condução daquele momento, assim, olha, nós, os teus instrumentos, aqui estamos, mas, na verdade, quem conduz, quem nós queremos que conduza tudo é o teu Espírito Santo que está presente, que está conosco. Não é? E esse senso da caminhada, imaginando em que lado Deus deve estar, aqui à direita, aqui em cima, está exatamente na vertical, tá, mas Deus está presente, é isso que eu preciso saber. Né? Inclusive naqueles momentos em que os santos perseguidos, né, estiverem presos, estiverem pagando um alto preço pela sua coragem de seguir a Jesus, ali nos lugares inacessíveis a um ser humano para salvar os crentes, mas Deus estará ali presente, cuidando daquela preciosa alma para que quando Jesus apareça, essa alma seja guiada aos pés de Jesus para nunca mais sair. Essa é a nossa esperança. Irmão Hélio, não sei como é que eu vou montar de tempo, eu quero fazer só mais um apontamento para a gente ir para o próximo Não? assunto. Tudo tranquilo. Essa questão da santificação, a presença de Deus por efeito de santificação, é algo tremendo, porque é o seguinte, eu estou fazendo estudo bíblico com um rapaz, e ele estava comentando comigo das dificuldades que ele tinha em algumas situações de manter a tranquilidade, né? Um pouco pavio curto. E aí ele tentou algumas coisas. Ele tentou algumas coisas e tal, até uma espécie de amuleto ele chegou a usar. E aí é um rapaz que ele não tem assim nenhum conhecimento bíblico. Eu fiz a terceira lição com ele semana passada. Então assim, eu preciso ajudá-lo a achar o texto bíblico e tudo mais. Então ele não tem, em termos de Bíblia, numa linguagem bem comum, ele é cru. Uhum. Mas ao testemunho que ele me deu. E depois de tentar muitas coisas para vencer a sua falta de paciência, ele disse assim: e se eu pensar que Jesus está aqui do meu lado? Será que eu vou agir do mesmo jeito? E aí ele começou a pensar nisso. Não, Jesus está aqui do meu lado. E foi o que resolveu a situação, que o ajudou a vencer essa dificuldade. Ou seja, ele tinha um comportamento que ele tinha consciência que era errado, não estava conseguindo vencer. A hora que ele se conscientizou da presença de Jesus com ele, foi o que o ajudou. Uhum. Então, para a santificação, isso aí que o irmão mencionou, é vital. O senso da presença, né? Porque a santificação agora, aqui na frente da tela, com o irmão aí e outros milhares, ela é fácil, né? Agora, quando eu estou sozinho, quando eu fecho a porta, não tem nenhum outro ser humano, o que vai fazer diferença naquilo que eu faço ou deixo de fazer? Essa é a percepção dessa presença constante de Deus. Então, impacta diretamente a santificação. É isso mesmo, pastor. O senhor tem razão. Eu li recentemente um escritor cristão que apresentou uma ideia que eu não esqueço, e eu gosto sempre, quando eu tenho a oportunidade de pregar, de destacar. Hoje eu não o fiz, mas podemos fazer aqui agora, dizendo o seguinte: dentro do coração humano há sempre uma cruz e um trono. Se Jesus ainda estiver na cruz, para mim, é sinal que eu estou no trono. E eu, ao estar no trono, eu não terei a percepção da presença de Deus. Mas quando se inverte, eu vou para a cruz e Cristo senta no trono,
é clara a presença de Jesus na minha vida, a presença de Deus na minha vida. Quem sabe nesse processo de justificação, ou perdão, de santificação, é isso que eu tenho que buscar. Este senso, né, essa consciência, eu estou sendo guiado por Deus. A casa que eu vou comprar, o transporte que eu vou usar, o casamento com quem eu vou casar, tudo será definido por Deus. Os recursos que vamos ganhar, o que nós vamos comer, até a forma dos meus relacionamentos, marido e mulher, eles terão o senso da presença de Deus e não farão qualquer coisa, né? Porque sabem que Deus está acompanhando. Exatamente. E agora nós percebemos a presença do pastor Wagner conosco em Muito bem. tela. Como quem diz assim, vamos mudar de assunto mesmo? Não, senhor, é o assunto mesmo. É que eu fico ouvindo e não me contém, porque o assunto é uma bênção, né? É uma bênção. Louvado seja Deus. E de fato, ter a certeza de que ele está presente vai mudar nosso procedimento. É só, é só você lembrar que quando você está com a sua família, quando você está, é igual o Fernando falou, publicamente é uma coisa. E essa questão, Fernanda, alcança o lugar mais íntimo da relação, que é você e Deus, que é onde é crucial a relação e ela é legítima. A legitimidade das ações públicas, da minha ação pública, ela vem pela presença de Deus no particular. E é quando ninguém vê, é quando eu estou sozinho, que a coisa acontece. E quando Ele está comigo, quando eu não estou com ninguém, a santidade é apresentada ali. Esse é o lugar. Quem você é quando você está sozinho. O que você faz quando você está sozinho. O que você acessa quando você está sozinho. A autenticidade da santidade vem desse lugar. Porque publicamente, Fernando, irmão Hélio, nós praticamos algumas coisas porque temos necessidade de manter um status, temos necessidade de sermos inseridos, considerados. Eu não quero perder determinadas coisas. Então, por estas coisas, a gente toma determinada. Mas não é esta a questão. A questão é se tudo isso que eu faço vem pelo senso da presença. E ela se legitima quando eu estou sozinho. Isso que o irmão Hélio pregou aqui, muito se fundamenta você olhando os seus momentos de solidão. Isso é fundamental. Uma outra coisa que eu considero, ele, é que esse senso da presença, ele me faz uma pessoa feliz. Eu estou feliz porque eu estou na presença do meu Pai. Eu ando na presença dele, né? E essa felicidade, ela é transmitida para o testemunho onde eu vou ganhar almas para Jesus. E, por último, eu quero passar um videozinho bem curto, eu gosto muito de vídeo curto. Eu acho isso tão fundamental, compreender essa questão de que a presença de Deus se dá pela necessidade de que eu preciso dele, senão eu não vou querer a presença. Eu preciso de Deus. Eu não posso andar sem ele, eu não posso viver sem ele. Quem desperta isso em minha mente é o Espírito Santo. E aí eu descobri isso. Esse rapaz aí lutando com a ideia, né? Vou levar aqui uma maçã. Toda vez que eu olhar para a maçã, eu vou lembrar de Deus. Lembra que ele tentou um amuleto, né? Estou aqui conjecturando. Não há outra maneira de reconhecer a presença de Deus na minha vida, se não for pela presença do Espírito de Deus em mim. Eu posso saber que eu preciso, mas se o agente sobrenatural não habitar, eu não vou desejar essa presença, porque ele incomoda a minha carnalidade. Eu não quero muito esse incômodo da carnalidade, porque eu naturalmente gosto. Não é místico,
Achei fantástico isso, né? Não é místico. E nem é mítico, não é um mito, ele é real, né? mas é sobrenatural. Não é místico, não é mítico, mas é sobrenatural. Não é uma consciência ética ou moral. É trazida pela habitação de um ente santo. A necessidade dessa presença. Muito bem. É Assim bom, é. é bom compartilhar. E aí o videozinho, esse vídeo eu já passei, mas fecha muito com o que o senhor pregou hoje, irmão Hélio. Eu agradeço aqui publicamente sua disponibilidade de atender ao nosso convite, de Não, estar aqui. Mas dá uma olhadinha nisso. Eu gosto demais. Acho que é isso aqui que deve permear nossa intimidade, nossa pseudo-solidão, quando eu estou sozinho, ninguém está vendo. É isso aqui, ó. Someone's knocking at the door. Who's there? Daddy. Who is it? My dad! Vou passar de novo, tá? Pick up the toys. Someone's knocking at the door. Who's there? Daddy. Who is it? My dad! Você acha, Hélio, que quem está vivendo uma experiência está preocupado com o final de Brasileirão, está preocupado com. Não, irmão, a gente não quer saber de mais nada senão da glória de Deus, irmãos. aí. Meu pai, é o meu pai, lágrimas nos olhos. Não é mítico, não é místico, mas é sobrenatural Sobrenatural. do Vou Espírito. incorporar essa. Fantástico, né? Fantástico. Hélio, obrigado mais uma vez pela sua presença. Semana que vem posso anunciar, né? Pode sim, pastor. Se Deus não tiver outro plano, estaremos à Deus disposição. não dá direção. O Hélio tem uma série especial sobre os últimos acontecimentos antes da vinda de Jesus Cristo. Serão 3 dias estudando sobre os últimos sinais que antecedem a vinda de Cristo, como a gente deve olhar para isso, para os eventos finais. Nós vamos passar 3 dias estudando isso aqui, quarta, quinta e sexta na semana que vem. Bênção pura sem mistura. Eu Obrigado e quero desculpe aí. finalizar, então, irmão Hélio, a nossa interação aqui, dizendo 4 coisas. Eu amo o irmão, preciso do irmão para ser feliz. Irmão Hélio, você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. Igualmente, pastor, ao dizer isso ao Senhor, eu falo a todos os queridos amigos e irmãos, os adoradores da madrugada. Eu preciso do Senhor, eu amo o Senhor, eu preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a manifestação clara e precisa do amor de Deus, e eu creio muito mais de Deus porque o Senhor existe. E dizendo isso, eu desejo a todos um ótimo, um belíssimo dia na presença do Altíssimo. Muito obrigado pelo. Amém. Amém. Bênção, né, irmãos? Estarmos juntos aqui nessa manhã, agora a madrugada já se foi, aqui já amanheceu. Uma bênção começarmos o nosso dia assim, na presença do Senhor. Não abra mão dessa presença, haja o que houver. Não abramos mão dessa presença. E a ideia, né, tem várias implicações importantes. Sem essa presença, o que que vai ser de nós? É como Moisés disse, Senhor, se o Senhor não vai com a gente, nem faça a gente sair daqui, porque é a sua presença que faz a diferença, né? É a sua presença que faz a diferença. Então, nessa segunda-feira que você e eu percebamos a presença de Cristo Jesus. E essa presença, ela é percebida
mediante a atuação do Espírito Santo, que é o foco da nossa reunião hoje, tá? Eu quero chamar a sua atenção para o link, o texto do link da mensagem de hoje, da sala, né, de hoje. Olha só, o texto de link de hoje diz assim, ó, a medida do Espírito Santo que recebermos será proporcional à intensidade do nosso desejo, à fé exercida neste sentido e ao uso que fizermos da luz e do conhecimento que nos forem concedidos. Então, veja, três elementos para três elementos vão definir a quantidade, né, a medida do Espírito Santo. Da parte de Deus, ele é sem medida. Da parte de Deus é sem medida, é isso que a Bíblia diz, tá? Agora, três elementos vão definir o quanto nós, né, são elementos que vão limitar para menos ou vão expandir para mais o enchimento do Espírito Santo. Primeiro elemento, intensidade do desejo. O quanto você quer? Você quer, pegando aqui a mensagem do irmão Hélio, Moisés disse, Senhor, eu não abro mão da sua presença. Se o Senhor não vai comigo, não manda eu sair daqui. Isso é intensidade. O quanto você e eu queremos o Espírito Santo. Segundo, o quanto nós cremos na promessa de Deus de nos encher com o Espírito Santo. O quanto nós cremos. Será que a gente está, será que a gente está esperando sentir alguma coisa? Esse místico, né? Que muitas pessoas esperam sentir? Ou será que nós estamos exercendo fé? Deus prometeu, ele vai cumprir. Deus prometeu, ele vai cumprir. Terceiro, terceiro elemento que vai influenciar na medida do espírito que nós temos é o uso que nós fizermos, né, da luz e do conhecimento que nos forem concedidos. Então, vamos pensar, vamos meditar nesses três pontos e que nós tenhamos um desejo ardente pela presença do Espírito Santo, né? Que nós queiramos esse Espírito em nós, mais que tudo, que nós creiamos nas promessas de Deus, tomemos as palavras de Deus, avancemos pela fé, e que nós façamos o uso disso, né? O uso no sentido de compartilhar, né? De viver na prática esses elementos, ok? Eu quero convidar você para dar o seu joinha também na nossa reunião, tá? Então, eu vou entrar aqui agora no link que o pastor Wagner mandou para nós, o link de reforço, para dar o joinha, né? Então tá aqui, ó. 2.500 conexões neste exato momento e 1.600 likes. Então, dê o seu like aí, você que está no YouTube, clica no joinha, tá certo? Para que o YouTube possa compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Beleza? Não deixe de dar o seu like, não deixe de dar o seu joinha. Tá bom? Vamos aqui, ó. Se você está aí no... Tem como fazer isso, né? Igual eu estou aqui no Zoom, no computador e no celular, eu estou aqui no YouTube. Então, se você pode fazer isso, já entre aí e dê o seu like. E você que não está aqui no Zoom já está direto no YouTube, mais fácil ainda, né? Então, ó, de 1.700 subiu, de 1.600 subiu para 1.700. Então, demos uma crescidinha. Mas ainda temos aí, como temos 2.400 conexões, ainda dá para dar mais uns 700 likes aí, né? Então, você que não deu o seu joinha, dê o seu joinha para que mais pessoas possam receber a bênção dos ensinos bíblicos através aqui da sala 57.